Olá a todos, nós somos acadêmicos do 6º período de Direito na Faculdade Morgana Potric Famp em Mineiros e hoje estaremos falando um pouco sobre o Tribunal do Júri e as suas ramificações para melhor entendimento desse tema aqui no Brasil. Opa, e aí, Gabriel? Fala, Thiagão. Tudo bem? Bom? Você poderia me explicar quais são os princípios constitucionais do Tribunal do Júri? Sim, claro. Os princípios do Tribunal do Júri, anteriormente, nós falar especificamente sobre os princípios, é bastante importante salientar que os princípios norteadores de matriz constitucional, eles norteiam qualquer ordenamento jurídico brasileiro e também norteiam o legislador infraconstitucional. E também até mesmo os aplicadores da lei, que são os aplicadores do direito. Os princípios constitucionais do Tribunal do Júri têm os amplos, que são a ampla defesa, o contraditório, o princípio da inocência, e tem os específicos. Os específicos estão no artigo 5º, inciso 38 e suas alíneas, a linha A até a D. Começando pela linha A, o princípio da plenitude de defesa está ligado à amplitude do princípio da ampla defesa. Ele trata-se do poder do defensor poder utilizar de argumentos jurídicos e extrajurídicos. O que é esse argumento extrajurídico? É aquele argumento que o defensor pode utilizar tanto argumento sociológico, psicológico, que não está angariado no direito, né, para convencer o tribunal. A linha B trata-se sobre o sigilo das votações do Tribunal do Júri. Esse princípio foi discutido na doutrina, se era constitucional ou não. Entretanto, o STF entendeu que é constitucional, pois visa defender, proteger a votação, para que não haja mácula, que não haja pressão com os jurados. Já a linha C trata sobre os vereditos das votações do tribunal, do júri, dos jurados. E a linha D trata sobre a competência do Tribunal do Júri, que é os crimes dolosos contra a vida, né? O homicídio, o aborto e os conexos ali. Tá. Oi, gente, tudo bem? Tudo? O que vocês estão estudando? Processo penal, Tribunal do Júri. Como que se iniciou o Tribunal do Júri aqui no Brasil? Alguém pode me explicar? Posso, com certeza. O Tribunal do Júri ele teve sua origem remota na Grécia e Roma antigas e ele foi introduzido no Brasil primeiramente em 1822 por Dom Pedro I. Ele estava seguindo uma tendência mundial que visava compartilhar a administração da justiça com os cidadãos comuns. Ele foi se amoldando aos regimes políticos vigentes e ele é tido por muitos como algo imprescindível para a democracia, pois além dele ser um instituto jurídico, ele também é um instrumento político, já que quando ele foi inserido, ele tirou o poder dos monarcas de julgar e decidir essas questões e passou para os cidadãos comuns, em casos previstos em lei. Pode falar um pouquinho sobre o procedimento do Tribunal do Júri? Então, o procedimento do Tribunal do Júri, ele é dividido em duas fases, um processo bifásico. Na primeira fase, é ali aquele procedimento ordinário, procedimento comum, e ele se encerra com a sentença. Essa sentença, para ir para a segunda parte, precisa ser uma sentença de pronúncia. E é claro que nós estamos aqui tratando de crimes dolosos contra a vida, né? Um exemplo do homicídio, do infanticídio. Bom, aí nessa segunda parte, que é realmente a solenidade do júri, ele se inicia com a convocação de 25 jurados. Dentre eles, 7 são sorteados durante a solenidade para compor esse júri. Isso está regimentado no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Está presente também no Código de Processo Penal, nos artigos 406 a 497. Bom, ali, né, durante o início, depois do sorteio e do juramento dos jurados, inicia-se a fase da instrução, assim como acontece também no primeiro procedimento. A fase de instrução, ela se inicia com a vítima, caso seja o crime tentado, logo após passa-se para as testemunhas e o interrogatório do réu.
Após isso, tem os debates, com direito também à réplica. Após todo esse procedimento, os jurados são encaminhados para uma sala, onde acontece a aquisitação e também a votação, para que seja absolvido ou condenado o réu. E ao final é proferida a sentença, junto com todos os critérios necessários presentes no Código de Processo Penal. Qual é o papel do Tribunal do Júri? Ele funciona da seguinte forma: eles são mais especificamente para casos de crime contra a vida, ou seja, homicídio ou feminicídio. Como ele funciona? Vai ter os jurados, eles vão fazer a votação. Aí, quando eles fizerem toda a votação das argumentações, eles vão fazer uma análise. Vai ter a argumentação da parte da defesa, da acusação. Depois que eles fizerem a análise de tudo isso, eles vão analisar os simples requisitos, que são se está presente a materialidade, a autoria ou culpabilidade. Da culpabilidade, no caso, se tem culpa ou dolo no caso, que no caso o réu praticou. Depois de toda essa análise, eles vão fazer uma votação. Aí, a maioria simples dessa votação vai ser o que vai ser levado em consideração pelo juiz. Como vai funcionar? Se a maioria simples das votações foi de que estava presente, todos esses requisitos, de que estava presente a materialidade, culpabilidade e autoria do caso, então o juiz vai condenar o réu. E agora, se depois da votação a maioria simples foi de que não está presente todos esses requisitos, então o juiz vai fazer da seguinte forma: ele vai levar isso em consideração e vai absolver o réu. Agora vamos falar sobre a influência da mídia no Tribunal do Júri e os casos polêmicos. Bom, a mídia influencia ao moldar a opinião pública, fazendo com que tenha influência nos julgamentos dos jurados, para que haja pré-julgamentos ou que tenha uma visão tanto positiva, tanto negativa, tanto em relação à vítima quanto em relação aos réus. Essa influência também faz com que haja uma pressão sobre os jurados sobre seguir as expectativas populares, ao invés de se basearem apenas no caso concreto, na prova. E também essa mídia tem que ser fiel ao caso concreto. O Tribunal do Júri é palco de muitos casos polêmicos, de crimes graves que costumam chamar a atenção do público e da mídia. No Brasil, esse julgamento no Tribunal do Júri é dos crimes dolosos contra a vida, e como o feminicídio e o homicídio. Vou citar 2 exemplos de casos que causaram grande repercussão na época. O caso de Suzane Rustoff. Em 2002, ela foi condenada por planejar e participar do assassinato de seus pais, com o seu namorado e o irmão dele. A frieza e o envolvimento da filha no crime foi de grande repercussão e chocou o Brasil. O caso da Isabelle Nardoni. Em 2008, ela tinha 5 anos e ela foi jogada da janela do apartamento de seu pai, que lá também estavam sua madrasta. A brutalidade e a suspeita dos familiares causaram grande comoção. Bom, esses foram os 2 casos de grande repercussão na época que eu aqui trouxe para vocês. Eu vou falar sobre o júri simulado como uma ferramenta educacional. O júri simulado nada mais é que uma simulação de como vai ocorrer o júri. Qualquer tipo de pessoa, seja ela acadêmica ou qualquer pessoa do meio social, pode assistir uma simulação do júri. Para os acadêmicos é benéfico o júri simulado por conta dele ter uma análise crítica de como funciona o ordenamento jurídico, assim como qualquer pessoa do meio social, seja ela acadêmico, uma pessoa que não faz direito, assiste, ela pode ter uma análise crítica acima daquele tipo de ordenamento jurídico do que está ocorrendo dentro do júri.